Quem foi o jovem Eutico na Bíblia? O jovem Eutico foi um cristão do primeiro século que ficou conhecido na Bíblia por ter caído de uma janela enquanto o apóstolo Paulo pregava. A história de Eutico está registrada no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos no Novo Testamento. O estudo bíblico revela que Eutico vivia na cidade de Troade, na região noroeste da província da Ásia Menor. Era um porto marítimo na costa do mar Egeu. Nos registros bíblicos, o apóstolo Paulo visitou essa cidade em suas viagens missionárias. O episódio envolvendo o jovem Eutico ocorreu durante a terceira viagem missionária de Paulo. A Bíblia diz que após o período da Páscoa, Paulo e seus companheiros navegaram de Filipos ao porto de Troade. Em Troade, os missionários permaneceram uma semana. Então, no domingo, enquanto os cristãos estavam reunidos para a adoração e também para a celebração da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo aproveitou para pregar ao povo. De acordo com o texto bíblico, Paulo pretendia seguir viagem no dia seguinte. Então, o seu discurso se estendeu até a meia-noite. O relato bíblico informa que os crentes estavam reunidos no cenáculo, que basicamente era um quarto que ficava nos pisos superiores de uma residência. Naquele cômodo havia também muitas candeias. As candeias eram lâmpadas feitas com uma vasilha de barro que guardavam uma porção de óleo que servia de combustível para um pavio que queimava. É nesse contexto que Eutico é citado repentinamente no texto bíblico, mas não há nenhuma informação pessoal a respeito de quem foi Eutico, exceto que ele era um jovem. A palavra grega utilizada para designá-lo sugere não um jovem adulto, mas um garoto que tinha entre 7 e 14 anos de idade. Eutico estava sentado numa janela, mas o problema foi que ele adormeceu durante o longo discurso de Paulo e caiu do terceiro andar. Eutico morreu ou apenas desmaiou? Nesse ponto, algumas pessoas discutem se Eutico morreu com a queda ou apenas desmaiou consequentemente. A discussão central é se houve ou não um milagre de ressurreição naquela ocasião. Mas, sem dúvida, o milagre ocorreu. E não há espaço no texto bíblico para qualquer discussão nesse sentido. De fato, quando o apóstolo Paulo abraçou o jovem Eutico, ele disse para ninguém se desesperar, pois a vida estava nele. Isso, no entanto, não significa que Eutico estivesse apenas desmaiado, mas significava que milagrosamente a vida havia lhe sido restaurada. Além disso, aqui vale lembrar que o escritor do livro de Atos dos Apóstolos presenciou esse acontecimento pessoalmente e descreveu o estado de Eutico como tendo sido levantado dos mortos. Em nenhuma parte o texto sugere que Eutico parecia estar morto, mas simplesmente que ele estava morto. Além disso, para quem não sabe, o escritor do livro de Atos é o evangelista Lucas, que era um médico de profissão. Como médico, obviamente, Lucas estava qualificado para diferenciar uma pessoa morta de uma pessoa desmaiada. Então, depois de a vida de Eutico ter sido milagrosamente restaurada, a Bíblia diz que os crentes ficaram muito animados. Eles subiram novamente ao cenáculo, participaram do partir do pão e escutaram o discurso de Paulo, que continuou falando até o amanhecer.